Então, bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula Filosofia 3, né? E nós vamos abordar um pouco hoje a perspectiva dos filósofos contratualistas, né? E nós vamos entender a noção de Estado e a noção de contrato na visão de três filósofos. Nós vamos trabalhar hoje o Hobbes, o Locke e o Rousseau. E nós também vamos ter, assim como nós estamos fazendo nas outras disciplinas, uma atividade carro-chefe, né, nossa, que nós vamos executar valendo nota, né? Essa atividade, nas outras turmas que eu tive aula, nós fizemos em sala de aula. Então, eu tirei uma quinta-feira, né, e dei a aula toda para os estudantes fazerem. Então, como a gente tem que repor 3 aulas em filosofia, nós vamos fazer em casa, né? E vocês vão trazer pronto. E aí eu vou lançar a reposição de aula, por exemplo. A nossa primeira reposição vai ser referente ao 4/7, né? 4 de julho. Então, eu vou lançar reposição de aula, 4 de julho, trabalho individual. Aí vocês vão entregar, eu vou lançar a nota, e vou lançar a presença e vou contar como uma aula, que foi a aula que eu dei para os meninos fazerem lá na escola, né? No dias antes das férias. Então, essa questão avaliativa, nós vamos marcar também com um prazo maior, vou marcar também para o dia 29, porque aí vocês têm cerca de 20 dias para executar esse trabalho. E é um trabalho individual. Então, vamos ver qual é a nossa questão. É uma produção de texto e ele tem uma comanda, né? Como as ideias dos filósofos contratualistas influenciam os direitos votados para as questões de liberdade, segurança e justiça social. Nós vamos passar pelos filósofos, né? E os 3 vão falar sobre essas questões de segurança, justiça e questões de liberdade. Nós vamos fazer esse link das ideias dos filósofos, como hoje é garantido essas questões de liberdade, segurança e justiça, né? Como o Estado proporciona isso para o cidadão. Embora eu sei que vocês vão pesquisar para tirar o texto, eu gostaria de lembrar que o texto é uma produção sua, né? É uma dissertação pessoal. Então, é como se você tivesse ido para o Enem, tema de redação, e você vai tirar o texto. Você vai ter um insight, que é alguma ideia para você, um texto de apoio para você iniciar a sua argumentação, mas o texto é seu. Então, lembre-se disso, para que você não traga coisas copiadas da internet, né? Nem assim do PowerPoint que eu vou disponibilizar. Você pode usar as informações, claro, mas com a sua linguagem e que você traga a sua visão crítica. Então, é para produzir. Redija uma reflexão crítica utilizando os argumentos apresentados na aula. No mínimo 15 linhas e no máximo 30. Então, essa atividade vale 1 ponto na nota de trabalho de vocês. Não se esqueçam de colocar o título, tá? E aí depois eu vou disponibilizar, né? Vocês podem anotar com calma depois a comanda da atividade. Então, ficou combinado trazer pronto de casa dia 29, valendo a aula de reposição do 4 de julho. Perfeito. Para iniciar a nossa aula agora, a gente vai fazer um link entre filosofia e política, né? Para que a filosofia serve quando a gente está estudando questões de política? Então, ele vai falar o seguinte: a filosofia ela vai fornecer elementos para pensar a política de forma mais abrangente e nos mostra que nós somos seres políticos. Agimos politicamente ao nos relacionarmos com as pessoas com as quais convivemos. Então, a filosofia ela vai ajudar você a ter uma formação crítica em relação às coisas que acontecem em sociedade, né? Então, ela vai permitir que você se compreenda como um sujeito político. E aqui nesse quadro eu trouxe algumas coisas, né? Que perpassam pela a sociedade
e que, de uma certa forma ou outra, a filosofia aborda isso no campo da política. Então, as questões, por exemplo, como ética, direito, a questão de moral, costumes, ordem, né? Conduta, questões da política em si, da justiça, da razão, as questões de comportamento. Então, nós vamos agora observar como os filósofos do passado vão justificar a necessidade de um contrato político para essa questão da convivência social dos seres humanos. Então, vocês aqui não precisam marcar nada. O que eu gostaria que vocês colocassem como título, coloque aí, os contratualistas, que vem da palavra contrato. Coloquem como título da nossa primeira aula. Então, vamos começar aqui. Para iniciar nossa aula e a gente entender essa concepção e formação do Estado moderno, nós vamos ver algumas características, né, que permitiram o surgimento desse Estado. Historicamente, na fase que nós estamos falando do período de transição da Idade Média, feudalismo, para a Idade Moderna, com a formação do Estado Nacional. Quando a gente fala Estado Nacional, nós estamos falando da formação dos países. Então, apareceu para você aí, Estado Nacional ou Estado-nação, você tem que lembrar já de imediato que nós estamos falando da formação dos países. Na Idade Média, nós estamos falando da Europa, não existiam os países. Você tinha reinos medievais. O poder local, descentralizado, cada feudo, cada castelo tem um senhor feudal e ele manda e faz as leis do seu feudo. Tem o rei? Tem o rei. Mas ele não consegue sobrepor a sua autoridade sobre os senhores feudais. Então, é o poder sem centro. Depende do local que a pessoa está. E nós vamos ver como o rei conseguiu sobrepor o seu poder. Quais são as estratégias que o rei utilizou para concentrar esse poder político. Então, vamos ver ali o texto. Formação dos Estados Nacionais e do capitalismo, né? Então, está associado à formação do sistema capitalista em si. Nós sabemos que na Idade Moderna, o capitalismo ele vai estar associado às questões comerciais. Então, nós temos o capitalismo comercial, a partir do século XVI para frente. E o comércio vai ser a principal fonte de acúmulo de capital. E a burguesia vai fazer uma aliança com o rei, né? Solicitando que o rei criasse leis, medidas, pesos comuns que favorecessem o comércio. E a burguesia fala, a gente paga os impostos. Com o pagamento de impostos, os reis conseguem montar um exército profissional. E aí, sim, ele consegue se sobrepor aos reinos medievais. Nossos três autores, Hobbes, Locke e Rousseau. Também falando o seguinte, a origem da sociedade moderna, valores associados ao pensamento liberal e as novas formas de organização do Estado, que se opõem às formas de organização do período medieval. Essas novas formas de pensamento liberal, elas são associadas ao iluminismo, que nós comentamos na aula de sociologia, né? A questão da razão, da liberdade de ir e vir, liberdade de propriedade privada, liberdade de pensamento, né? Aí agora aqui no contexto da burguesia, liberdade de comércio, leis que favorecessem o comércio. Então, essas ideias do pensamento liberal, elas vão mudar a forma como as pessoas se relacionavam e viam o contexto medieval. Ele vai ser deixado para trás e nós vamos ter uma nova estrutura. Uma das questões fundamentais aqui são as características do Estado Nacional, nesse quadro azul aí. Então, ele fala de algumas características para a formação desse Estado. Então, o poder centralizado. Então, agora o rei se sobrepõe aos feudos, só ele tem o poder. A formação de uma monarquia absolutista. Então, o rei sendo absoluto, né? Um rei absoluto,
é um rei que não precisa consultar o parlamento, é o rei que não pode ser contestado. Ele é quase um semideus. A gente sabe que a Inglaterra ela vai se formar como monarquia já no contexto medieval, né? Antes dele finalizar. Então, ela já se forma como país antes da formação dos outros países europeus. A mesma coisa o caso de Portugal, em 1200 e pouco. Então, já no século XIII, né? Mas tem outros países que vão formar os países tardiamente, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, que vai se formar só no século XIX, 1870. Nós vamos ter a constituição de um território nacional, então, a delimitação de fronteira geográfica, o Exército Nacional, então, pagar pessoas para fazer a função de exército. No contexto medieval, nós temos exércitos formados temporariamente. Acabou a guerra, cada um para o seu feudo. Agora você vai ter pessoas especializadas na arte da guerra. Os impostos nacionais, a língua nacional, uma moeda unificada e o sistema de pesos e medidas unificados. Então, o rei vai determinar qual será a língua do seu povo, né? Ele vai determinar qual será a moeda do seu reino. Geralmente, as moedas vão vir ou com o brasão do rei, ou com o rosto do rei timbrado na moeda. E ele vai criar um sistema de leis, de medidas e pesos voltados para o comércio, de que seja unificado. Então, ele vai conseguir se sobrepor aos senhores feudais e vai unificar o Estado sob o seu comando. Então, é disso que nós estamos falando. O Estado moderno, no contexto europeu, nós estamos falando da formação dos países, tendo à frente o rei. É disso, então, que nós vamos ver aqui. Aqui nós vamos precisar anotar algumas coisas importantes, né? Então, você vai colocar aí o título: Concepção do Estado Moderno e suas características. Coloca aí, então. Nós vamos juntar nos bloquinhos, né? As características do Estado Nacional. Então, grife não, desculpa, coloque aí no caderno. Poder centralizado e monarquia absoluta. Aí você põe uma setinha. O rei. Certinho. Ok. Aí você coloque também aí. Território nacional, exército nacional e impostos nacionais. Coloquem também. Delimitação geográfica do país. Com a criação de forças de proteção da população e cobrança de impostos. Um instante, Ana Paula. Tá bom. Pronto. Coloquem também. Língua nacional nós colocamos já, né? Já. Então, vocês vão colocar aí moeda unificada e sistema de medidas e pesos únicos. Pronto. Então, vamos para a próxima lauda, então. Nós temos uma definição do poder. E nós, nessa lauda, vamos definir o poder pela teoria clássica do poder. Então, vamos entender o que ele está falando aqui. Capacidade e oportunidade de impor sua vontade a outro. Detém o poder aquele que, por alguma razão, é mais forte e pode mandar, dar as ordens. Quem não tem poder, obedece. Então, ele está falando do sistema de poder que algumas pessoas conseguem comandar outras, né? Conseguem impor a sua vontade sobre outros. E isso pode ter acontecido, né? Se a gente fosse raciocinar
no surgimento de grupos mais fortes, por exemplo, a delimitação da propriedade privada, um pedaço de terra. Um grupo mais forte põe uma cerca e fala: olha, esse pedaço de terra é meu. Se todo mundo concordar e ninguém contestar, fica valendo, né? Então, o surgimento da propriedade privada, ele surgiu quando alguém delimitou um pedaço de terra e disse: esse pedaço de terra é meu. Então, geralmente, alguém que é mais forte, ele acaba comandando o grupo e ele vai dar as ordens. E quem não consegue exercer esse poder de comando, obedece. Vamos pegar um exemplo mais pontual. Imagina na Grécia Antiga a formação dos genos, comunidades gentílicas. Então, o que é um geno? É a extensa família. A extensa família era comandada por um chefe, que é o pater familias, que é o homem mais forte, mais velho, que comanda esses genos. Dessas comunidades gentílicas vão surgir as cidades, estados. Então, esse homem mais forte, que tem mais privilégios e consegue comandar os outros, eles vão ser o grupo dos patrícios. E eles vão determinar as leis que regem a população. Nem todo mundo vai poder comandar o geno e nem todo mundo vai poder exercer o comando sobre outros. Então, se você não conseguir, você obedece. O que a teoria clássica nos diz? Que o poder serve para administrar e organizar as vontades coletivas e particulares. Consiste em tomar o conjunto de vontades díspares e múltiplas e torná-las uma. O resultado passa a representar a vontade do poder, ao qual todos respeitam porque concordam. Então, ele vai falando o seguinte, que na teoria clássica, o poder ele vai administrar e organizar as vontades coletivas. E ele vai fundar uma vontade única, né? As pessoas em sociedade, elas têm perspectivas diferentes, desejos diferentes, né? Então, para a gente viver de forma coletiva, tem que ter um senso, um meio termo, né? Tem que ter uma lei que defina como os cidadãos vão se portar, porque senão cada um poderia se portar da forma que entendesse que seria o correto. E, de repente, o que seria correto para um pode não ser o correto para o outro. Então, o poder de quem tem autoridade de comandar, ele vai juntar essas vontades coletivas e particular do indivíduo e vai torná-las uma vontade única, conforme o Estado. Certo? O resultado pode representar a vontade do poder, ao qual todos respeitam porque concordam. Então, nós vamos ter que anotar aqui qual é o conceito da teoria clássica. Então, anotem aí. Teoria clássica do poder. Coloque um traço. O poder serve para administrar e organizar vontades coletivas. Criando uma vontade única, representada pelo Estado. É isso. Pronto. Vamos fazer uma consideração aqui. Nós estamos vendo a teoria clássica do poder. Então, para a teoria clássica do poder, nós temos um poder maior, que é representado pela figura do Estado, e que o rei exerce o poder sobre a população. Mas todos nós exercemos poderes, né? Nós temos micropoderes que podem agir na sociedade. Então, quando eu falo do micropoder, eu estou falando pela perspectiva do Michel Foucault, né? Nós estamos nessa aula aqui de 50 minutos. Então, quando eu estou em sala de aula, eu estou exercendo meu poder de professora, né? Eu estou conduzindo a aula, estou falando o que pode, o que não pode,
como a aula vai correr, qual que é o trabalho, qual que é a pontuação, como eu vou estar. É um exercício de poder. E você também exerce. Vamos supor que você está falando para mim aqui, tá tudo ok, mas eu não vou anotar. Né? Você está exercendo um poder. Você disse não. As pessoas sabiam que tinham aula. Tudo bem que, não é um exemplo hipotético. E a pessoa resolve não aparecer, não assistir. Ela está exercendo um poder. Ela fala, não, hoje eu não vou mexer com isso. É uma resistência. Então, para o Michel Foucault, todos nós exercemos um tipo de poder. Todos, sem exceção. Né? Cada um dentro das suas relações sociais, com seus grupos específicos. Mas todos nós exercemos. Então, nós estamos vendo pelo lado da teoria clássica. Do lado da teoria clássica, ele está falando do poder de Estado, do poder do rei em comandar os súditos, tá? Mas não existe só esse tipo de exercício de poder. Só por isso que eu quero que fiz esse comentário, para que vocês entendam que todos nós exercemos poder nos nossos campos que nós frequentamos, atuamos, né? Da família, todos nós exercemos. Então, na Idade Moderna, então, houve o aparecimento, desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista, que permitiu produzir riquezas em uma escala inédita e uma nova forma de organização baseada na divisão de classes entre proletariado e burguesia. Também fala o seguinte: a Idade Moderna é essa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que nós vamos ter o surgimento do capitalismo como uma grande mudança marcada, que muda a forma de produção econômica, as classes sociais, a interação do ser humano com o mundo do trabalho. E aqui em específico, quando a gente fala na produção de riquezas em uma escala inédita, do proletariado e burguesia, a gente está falando da Revolução Industrial, aí nós já estamos falando do século XIX. Então, ele trouxe uma mudança drástica, né? Você imagina aí, você está na Idade Média e você quer um sapato de salto, Luís XVI. Então, você vai lá num artesão, encomenda o seu sapato, e ele vai levar semanas para tirar o sapato. Ele vai tirar um sapato, e custa muito caro. Então, nem todo mundo vai poder ter um salto Luís XVI. Agora, você imagina uma fábrica, produção de sapatos de couro. Num dia, a fábrica pode tirar 1.000 pares de sapato. Então, se ela tira isso em grande volume, né, nessa escala inédita de produção de produtos, ela pode baratear esses produtos para que mais pessoas tenham acesso. Então, o capitalismo ele traz isso, essa produção excessiva visando o acúmulo, né, de produtos e vender o maior excesso, e vender a maior quantidade possível de produtos, né, aos consumidores. E outra mudança que nós vamos ter é a questão do surgimento de classes enunciadas por Karl Marx, como a burguesia, proprietária dos meios de produção, versus o proletariado, né? Que vendem a força de trabalho por troca de um salário. Então, foi algumas das mudanças que o capitalismo trouxe para nós. E aqui nós estamos vendo que na Idade Moderna teve o surgimento também do Iluminismo, o século das luzes, que nós já comentamos na questão dos direitos civis. Também falando o seguinte: o Estado, pois aí são criações humanas, né? Sendo necessário a existência de um acordo capaz de organizar a sociedade, que é chamado de pacto coletivo, no qual a sociedade convive por meio de um contrato social. Então, está falando o seguinte: o Estado, para organizar essas vontades múltiplas e díspares e transformá-las numa vontade única, ele firma com a sua população, com seu povo, um acordo, que é o chamado de pacto coletivo. E a gente vai entender por que a população abriria mão da sua liberdade individual em prol de um pacto coletivo, que é o que os filósofos contratualistas estão explicando para a gente. Então, aqui vocês vão marcar o seguinte: Idade Moderna, o Estado
representado pela figura do rei, firma um acordo coletivo, que é um pacto social, vírgula, visando a convivência em sociedade. Certo? Certinho. Então, vamos agora começar, nos minutos finais da nossa aula, falar um pouco sobre os contratualistas, né? Então, nós temos os três aí, nós temos o Hobbes, o Locke e o Rousseau. E é sobre ele que nós vamos falar. E nós temos um primeiro conceito, né? Que é o justnaturalismo. Se você dividir a palavra, igual eu dividi nos slides, você tem o jus, que se refere a direito, e naturalis, que se refere a natural. Então, é o direito natural. É o direito que você tem por ser pessoa, por ser humano. Então, o Hobbes vai falar o seguinte: existe um direito natural que é anterior ao Estado e superior às leis estabelecidas por ele. Então, este direito natural ele é referente à nossa condição de ser humano. Ele não tem a ver se existe ou não existe Estado e se tem leis ou não. Então, esse é o direito natural. Todos os seres humanos são iguais, livres e têm direito à vida, podendo lutar pela sobrevivência. Então, nós somos a espécie humana, nós somos iguais, biologicamente, né? Todos nascem livres. E nós temos direito de viver. E a gente pode lutar para fazer com que a nossa vida dê certo, né? Por serem iguais, os indivíduos podem transferir os seus poderes a um soberano que garanta a sua sobrevivência. Então, o Hobbes vai conversar conosco falando que seria vantajoso você abrir mão do seu direito natural e permitir que uma outra pessoa, que é igual a você, que possa comandá-lo. Mas nós já vimos pela teoria clássica do poder que nem todo mundo pode exercer o poder. Nem todo mundo tem as condições de comandar e de impor a sua autoridade sobre o outro. Então, aqui, quem ele está falando que seria vantajoso para o ser humano acatar a submissão? Ele está falando do rei, que você pode se submeter ao soberano e, com isso, você ter algumas vantagens. Tudo bem? Vamos marcar, então, aí. Marquem, por favor, justnaturalismo. E põe igual a direito natural. E você vai marcar aí que no direito natural, põe igual aí. Todos humanos são iguais, livres e têm direito à vida. Prontinho. Marquem também. Na ideia de Hobbes, os indivíduos podem transferir os seus poderes a um soberano, garantindo a sua sobrevivência. Pronto. A gente não tinha colocado a data, né? Então vamos colocar a data dele, né? Quando ele existiu. É de 1588 a 1679. E vamos entender qual que é a proposta dele. O Hobbes, ele era inglês e ele vai defender que esse soberano deveria governar exercendo a monarquia absoluta. Nós conversamos lá atrás com as características da formação do Estado Nacional
o quadrinho azul, né? E por que ele está defendendo essa ideia? Porque a Inglaterra vai passar por um período de crise política e algumas pessoas vão falar que a melhor forma de governo não é a monarquia, é a república. E nós vamos estar nesse contexto, são as revoluções inglesas, as revoluções burguesas, né? Nós vamos ter o rei Henrique VIII, o Jaime I, o Jaime II, e nós vamos ter uma revolução que vai trazer para a Inglaterra um período de 10 anos de república. E o Hobbes vai defender a postura que é necessário manter o rei, e não uma república. Então, por isso que ele vai falar que a monarquia absoluta é a melhor forma de governo. Ele tem uma obra específica que se chama Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder em um Estado Eclesiástico e Civil, sobre o cidadão. Nessa obra, nós vamos ter a imagem de uma figura mitológica que se chama o Leviatã. E o Leviatã aparece muito rápido no Antigo Testamento como um monstro marinho que protege os peixes e animais menores. O que o Hobbes está fazendo? Uma analogia. Assim como o Leviatã protege os peixes e animais marinhos menores, o rei absoluto protege a população. Então, ele está falando para a população se submeter ao poder do rei, porque isso será mais vantajoso. O que você vai marcar aqui? Só a obra, o Leviatã, e vai marcar aí que o Hobbes faz uma analogia entre o monstro Leviatã, que protege os peixes e animais marinhos menores, assim como o rei, que pode proteger a população. Tudo bem? Pronto. Então, aqui nessa lauda, nós temos só a imagem do Leviatã. Aqui nós não vamos marcar nada, só para a gente conhecer. Também falando o seguinte: no Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41. E no livro de Isaías, capítulo 27. Ela é retratada como uma serpente marinha. A sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerada pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio representante do quinto pecado, a inveja. Então, do lado de cá, nós temos a representação da serpente, né? Ela aparece no Antigo Testamento. A Igreja Católica, quando vai transcrever os rolos escritos da Bíblia por vários autores, para criar um modelo único, que é um modelo difundido na sociedade, ela vai associar o Leviatã a um pecado, que seria o pecado da inveja. Entretanto, a outra imagem do lado de cá é a imagem que o Hobbes está fazendo a analogia. Então, dá para você ver ali que nós temos uma pessoa gigante saindo do mar, mas ela lembra um rei. Você tem ali um cetro, a espada e a coroa. Então, é para a população entender que o rei é maior que o indivíduo comum e que ele teria condições de garantir a segurança do seu povo. Basta você se submeter, abrir mão do seu direito natural e assinar esse contrato com o rei, né? Que é a questão do contrato social. Então, ele vai falar o seguinte: a natureza humana, ela é individualista e egoísta. E os seres humanos nem sempre se organizam em comunidade. Viver em agrupamentos sociais teria sido uma maneira de garantir a sua sobrevivência. Então, falando o seguinte: no estado natural, o ser humano é individualista e egoísta, e ele vê só a sua necessidade. Mas se os seres humanos se agrupassem em comunidade,
eles teriam mais chance de garantir a sobrevivência. Na verdade, foi isso que o ser humano fez ao longo da história, né? De viver de forma individual, você forma pequenos bandos de caçadores e coletores e vai sobrevivendo, né? Nós temos um chefe que atua como direito de poder, e agora o Hobbes está mostrando para a população que o soberano, ele é essa pessoa indicada para exercer o poder. No estado da natureza, ele precede a vida em sociedade. Todos os seres humanos são livres, e a única lei que existe é a lei do direito natural. É a lei do direito de vida, a lei da liberdade, e a lei que todos são iguais porque são seres humanos, e que você pode lutar para defender a sua vida. No estado da natureza, existe uma guerra constante, de todos contra todos. Então, se o indivíduo persiste, na ideia de Hobbes, na vida individual, você vive um estado de insegurança frequente, porque as pessoas são individualistas e egoístas. Se elas abrissem mão do seu direito natural em prol do contrato social, elas poderiam garantir a sobrevivência. Então, essa é a ideia de Hobbes. Então, vocês vão colocar aí. Para Hobbes, o ser humano, no estado da natureza, viveria em um estado de guerra constante, vírgula, por ser individualista e egoísta. Ponto. Se o ser humano abrisse mão do direito natural, desculpa, se o ser humano abrisse mão do estado da natureza e aceitasse viver em comunidade, poderia garantir a sua sobrevivência. Certinho. Estamos terminando, tá? Aqui nós temos uma imagem, né? Que é a frase de efeito do Thomas Hobbes. Em qualquer prova que vocês tiverem, se aparecer os contratualistas e aparecer o Thomas Hobbes, vai aparecer essa frase. O homem é o lobo do próprio homem. Já que o ser humano vive um completo estado de insegurança, no estado da natureza, então um está caçando o outro. É isso que o Hobbes está mostrando na imagem. Então ele fala o seguinte: cada indivíduo desejaria impor sua vontade sobre os demais, e a propriedade privada de bens e terras seria garantida pela lei do mais forte. Então, todo mundo tem os seus desejos e a sua individualidade, são pessoas egoístas, e quem for mais forte vence. Ninguém estaria seguro, vivendo sobre uma vigília constante. Você teria que estar se preocupando se a qualquer momento você poderia ser atacado. Ele fala também que nesse estado da natureza, a defesa se torna o melhor ataque, que as pessoas não vão esperar serem atacadas para tentar sobreviver. Elas já atacam antes para levar uma vantagem e conseguir viver. Todos viveriam uma guerra constante com medo da morte. Foi o que nós comentamos há pouco. Aqui eu trouxe a Pitty, né? Ela gravou uma música, O Homem é o Lobo do Homem, de 2003. Só para a gente fazer um comparativo, né? De como alguém utilizou no século XXI a ideia do Thomas Hobbes, né? Então ela fala o seguinte: o lobo. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome, e então a guerra para alimentá-los como animais. Não houve tempo em que o homem, por sobre a terra, viveu em paz. Desde sempre, tudo era motivo para jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Sempre em busca do próprio gozo. E todo o zelo ficou para trás.
Nunca cede nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva. Nunca vê que já é demais. O homem é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem. Então, ela está falando dessa perspectiva lá do passado, né? Do homem no constante estado de guerra, e na perspectiva nossa, né? Da questão de você não menosprezar as suas aprendizagens passadas pelos seus ancestrais. Então, ela está falando que o homem, vivendo no estado da natureza, ele não tem mais paz, né? Qualquer motivo é motivo para você começar uma guerra, né? Motivo para jorrar sangue. E que o ser humano não percebeu que isso estava sendo demais, né? Que essa conduta não poderia ser assim, no contexto da música, né? Nessa analogia. Então, o Hobbes tem uma solução para a gente não viver no estado constante de guerra. Seria selar a paz entre as pessoas, garantir o direito de viver e acumular bens, sem o medo constante de ser roubado e assassinado. Se o homem se submetesse ao contrato social, ele vai ter paz, ele consegue acumular bens sem ser roubado, porque vai ter leis que proíbem isso, e ele não precisa ficar com medo de morrer o tempo todo, porque o soberano vai ter que garantir a segurança dessas pessoas. Cada um abdicaria da liberdade natural que possui em nome da segurança de todos. Então, você não vai viver mais no estado natural. Você agora assina um contrato, tem segurança e as pessoas se submetem às leis que a sociedade está impondo, em troca da segurança, em troca de você conseguir viver junto ao coletivo. Viver sob as ordens de um único chefe, que seria responsável pela segurança e garantia da propriedade de todos. Então, o soberano, na ideia do Hobbes, seria o único que poderia garantir esse estado de segurança para todos. Falta uma lauda, a gente vai finalizar, e aí a gente já finaliza a aula, tá? Eu gostaria que vocês complementassem aí uma das últimas marcações. Proposta de Hobbes. Por meio do contrato social, seria possível selar a paz, garantir o direito de viver, vírgula, acumular bens e ter segurança. Só isso. Então, vamos para o último nosso, então. O soberano. As leis substituem o direito natural, regulam a vida em sociedade, arbitram as disputas. Multidão, contrato, povo. O povo é uma unidade política com um projeto em comum. O soberano personifica o Estado e não pode ser contestado. Ele está falando o seguinte: as leis criadas pelo contrato social, elas vão regular a vida e elas vão falar para você o que pode e o que não pode. Então você deixa de ser uma multidão, que a multidão ninguém identifica, né? E você, com a assinatura do contrato social, você se torna um povo. O povo, ele tem uma nação, ele tem uma língua em comum, ele segue leis em comum, tem uma delimitação geográfica, o Estado tem uma soberania nacional. Então, ele está falando que o povo, ele tem uma unidade, ele tem um projeto em comum. Só que, para você viver com essas benesses, você precisa do soberano. E na ideia do Hobbes, o soberano ele tem que ser um monarca absoluto. Então, você não pode contestar o rei. E ele personifica o Estado. Então, a palavra personifica significa que o rei representa o poder do Estado.
Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou interromper a nossa gravação aqui, só um momento.